Fala galera! Pois bem, nesse vídeo eu irei te tirar algumas dúvidas sobre alguns sinais, no caso são 7 sinais, pelos quais você precisa largar de uma vez por todas o açúcar que você come todos os dias. Além disso, eu vou te explicar como você saber que você precisa tirar o açúcar da sua alimentação. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, inclusive, para você me falar que vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Qual a sua dúvida, qual a sua maior dor e como eu posso te ajudar. Deixa aqui nos comentários que depois eu te respondo e vou produzir um vídeo para te ajudar. Então, pois bem, o primeiro sintoma, a primeira dica aí que você deve largar o açúcar é pelo fato que você está ganhando peso. Então nós sabemos que, claro que o açúcar, que na verdade é o carboidrato, tem 1 grama, tem 4 calorias. Claro que a gordura engorda mais. Só que qual que é o grande problema? O açúcar ele está incorporado em vários alimentos. Por exemplo, existe uma bolacha, tipo a Nesfit, algumas bolachas que são ditas integrais, que tem grande quantidade de açúcar. Então, ou seja, embora o alimento seja integral e que parece ser muito saudável, ele não é um alimento de baixa caloria, porque ele tem grande quantidade, por exemplo, de açúcar. Então, você deve tomar um pouco de cuidado. O outro exemplo é a barrinha de cereal. Sabe aquela barrinha de cereal? Tem flocos de arroz, em cima tem chocolate, dentro tem um pouco de granola, ou seja, todos esses 3 componentes alimentares, os alimentos têm grande quantidade de açúcar. Então, pois bem, esse foi o primeiro. O segundo, quando você tem familiares com diabetes. Então imagina, a gente está aqui com a Gabriela, que eu sempre dou exemplo aqui no vídeo, ela tem 13 anos de idade, está aí na adolescência, ela tem os avós paternos e maternos com diabetes e o seu pai também é diabético. Então o que se sabe, baseado em evidências de estudos científicos, que a genética, ou seja, pessoas que têm familiares de primeiro grau com diabetes, que é o açúcar alto no sangue, essa pessoa tem um risco 3, 4, 5 vezes mais de ter o que? O diabetes na fase adulta. Então, ou seja, a Gabriela tem que se preocupar muito mais. Então esse é um belo motivo para se consumir menos açúcar. Trocar, por exemplo, achocolatado pelo cacau em pó, deixar de comer bolacha recheada, passar a consumir o chocolate 70% que tem menos açúcar. São as dicas aí práticas. O terceiro motivo que você deve largar o açúcar é quando você está grávida. Se é uma mulher em idade, em período fértil, e você está tentando engravidar ou você está grávida, você deve evitar ao máximo, eu diria, nem consumir o açúcar de adição, que é aquele de mesa, e muito menos os açúcares que estão embutidos em doces, pudins, chocolates, sorvetes, bolachas recheadas, bolos. Por quê? É a grande chance de você ter um bebê muito grande, ou seja, o fato de você ter um bebê muito grande está associado principalmente com o desenvolvimento do diabetes gestacional, que hoje é muito comum. E isso atrapalha muito não só a mãe, mas principalmente o bebê, que já nasce com alguns problemas e a chance dele se tornar uma pessoa adulta com excesso de peso e ter diabetes também na fase adulta, certo? Então, o quarto motivo é quando você se sente letárgico ou se sente cansado, quando você se sente preguiça após consumir um alimento com açúcar. Então, por exemplo, chocolate, sorvete, pudim, bolo. Então, após o almoço, jantar, o lanche da tarde, o lanche da manhã, às vezes você come um pouco de açúcar e você começa a se sentir muito cansado, fraqueza. Aí você fala assim, eu preciso até deitar um pouco, preciso dar uma relaxada. Parece até aquela sensação que sua pressão parece que caiu. Isso é um sinal do quê? Que o seu corpo aumentou muito a taxa de açúcar no sangue. E o pâncreas, que é aquele órgão que produz a nossa insulina para diminuir essa quantidade de açúcar no sangue, ela foi secretada, foi liberada pelo pâncreas muito rápido. E o que vai acontecer? Você vai ter essa sensação do quê? A sua insulina vai lá e te retira em grande quantidade, em velocidade, o açúcar do sangue. Aí você se sente, mas eu acabei de comer açúcar, estou me sentindo cansado, letárgico, justamente por isso. Porque a insulina foi produzida muito rápida e aí caiu muito o seu açúcar no sangue. Então isso é uma coisa muito rápida, então isso é uma coisa muito ruim,
certo? O quinto motivo é se você está com dores de cabeça e sintomas de ansiedade. Já tem evidências mostrando que o consumir demasiadamente, várias vezes ao dia, ou seja, mais de uma vez ao dia, 2, 3 vezes ao dia, alimentos que tem grande quantidade de açúcar, pode fazer com que você tenha mais chances de ser ansioso e por isso também ganhar mais peso, assim como sensações de dores de cabeça ao longo do dia, ou seja, sua frequência de dor de cabeça pode ser também maior. O sexto motivo é quando você apresenta dificuldade de enxergar e de ter uma visão melhor. Por exemplo, sabe-se, e aí é um caso muito mais grave, porque já se sabe o que? O diabético ele tem dificuldade de visão, de enxergar corretamente. Ele já tem a visibilidade é prejudicada, a sua retina é prejudicada quando você tem sintomas relacionados ao aumento várias vezes ao dia e já crônico, né, desde quando você era criança, do açúcar no sangue. Então, esse é um grande problema, um grande e importante sinal, tá bom? O sétimo sinal é quando você se machuca e você tem dificuldade de cicatrização. Por exemplo, não vamos dar o exemplo agora da Gabriela, mas vamos dar o exemplo do seu avô. Então, o seu Antônio, ele tem 72 anos de idade e ele gosta de sair de casa, ele gosta de ir à lotérica, ele gosta de ir ao supermercado, gosta de carpinar um pouco o quintal, ou ele gosta de andar geralmente de chinelo. E aí, frequentemente, o que ele tem? Ele tem batidas no pé. Aí você fala, você sempre está se machucando. Então o seu Antônio aí de 72 anos, que sempre se machuca e tem dificuldade de cicatrização, geralmente o pé, por exemplo, né, os membros inferiores, até a mão, mas geralmente o pé, as pessoas já estão perdendo a sensibilidade aos membros inferiores. O que isso quer dizer? Quer dizer que você já vem com uma taxa de açúcar alta no seu sangue já por muitos anos. E aí a chance de você já estar diabético é muito alta. Então, ou seja, é um sintoma muito grave, certo? E o bônus, como eu sempre faço aqui no canal, que é a oitava dica, é o que? Quando você urina muito. Sabe aquela sensação? Claro que o processo de urinar muito é associado com várias coisas, né? Ou tomar muito líquido, tomar muita cafeína, algum outro problema renal, enfim. Agora, quando você tem o processo de urinar muito, às vezes você fez urina no lugar, você percebeu que logo depois já veio formiga, por exemplo, então você está urinando grandes quantidades de açúcar e volume na urina. Isso pode ser um sintoma que você já está diabético, ou seja, muito mais grave, por exemplo, certo? Então, essas 7 dicas e esse bônus que completa 8 dicas, espero que tenha ajudado vocês a reduzir a sua quantidade de açúcar. Se você tem dúvida quais alimentos têm mais açúcar, deixa aqui no comentário, eu respondo e irei te ajudar. E de novo, se você tem um assunto que você gostaria que eu respondesse aqui para você no canal, deixe seu comentário, um grande abraço, se inscreva no canal, deixe o seu like também, e envie esse vídeo para o seu amigo, seu vizinho e seu familiar para ajudar eles também, certo? Um grande abraço!